Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem vos fala é o pastor Carlos Henrique e eu quero mais uma vez abençoar o seu dia com uma palavra. Aqui no livro de 2 de Reis, capítulo 6, versículo 17, diz assim: E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Eu quero ministrar o seu coração nesse dia, porque nós sabemos que o rei da Síria, ele tinha uma intenção em seu coração: tomar Samaria. E ele, por inúmeras vezes, tramou ciladas para apanhar o rei de Israel, juntamente com o seu exército, vamos dizer assim, numa situação de covardia para os aprisionar. Mas o interessante é que em Samaria havia um profeta, e esse profeta se chamava Eliseu, e ele era alguém que gozava de uma plena comunhão com o Senhor. E todas as vezes que o rei da Síria tramava algum projeto de conspiração contra o exército de Israel, contra o rei de Israel, contra essa intenção de invadir Samaria, Deus sempre revelava a Eliseu e os planos do rei da Síria sempre era frustrado, né? E chegou um momento que o rei da Síria, ele começou a se arguir e ele começou a questionar a sua equipe. Olha, está acontecendo alguma coisa errada, porque a gente faz tudo certo, a gente programa tudo da maneira mais correta possível, mas sempre os nossos planos vazam. Aí ele começa a argumentar e ele começa a ser mais rígido com o seu exército, porque na cabeça dele tinha alguém que estava, vamos dizer assim, contando para o exército inimigo os seus projetos. Até que um dos seus homens, muito leais ao rei da Síria, diz: Não, meu senhor, é que em Samaria existe um profeta, e esse profeta se chama Eliseu, e tudo aquilo que o Senhor intenta na sua câmara de dormir, ou seja, no seu escritório, no seu quarto, no seu lugar de intimidade, no seu lugar bem reservado, o Deus de Eliseu revela a Eliseu e eles conseguem escapar das ciladas que o rei meu senhor trama. E o rei, tomado por uma fúria, ele disse: Eu quero saber onde Eliseu está. Eu presumo que a intenção do rei da Síria era dar cabo da vida de Eliseu, porque ele via Eliseu como um impedimento um impedimento contra os seus projetos, contra os seus intentos. E ele manda seus homens buscarem saber aonde estava Eliseu. E ele descobriu, através dos seus servos, que Eliseu estava em Dotã. E ele separa carros, cavalos, cavaleiros e um grande exército e vai até Dotã e cerca a cidade no meio da noite. E quando chega pela manhã, bem cedo, o discípulo de Eliseu acorda. E quando o discípulo de Eliseu acorda e vê toda a cidade cercada pelo exército da Síria, ele se desespera, ele se apavora. Eles estavam nos montes, né? Porque Dotã era como se fosse um vale, e diz a Bíblia que o moço se desespera e ele chama Eliseu, e Eliseu olha para aquela situação e com muita calmaria ele faz uma oração, que é o versículo que eu li, o versículo 17. Senhor, abra os olhos dele para que veja. E quando os olhos do moço se abrem, o que ele percebe? Que além do exército da Síria cercando a cidade, havia o exército do Todo-Poderoso. E naquele momento que o jovem vê o exército do Todo-Poderoso, Eliseu clama ao Senhor: Deus, dá cegueira para o exército da Síria, deixa o exército da Síria cego. E quando o exército da Síria fica cego, Eliseu se apresenta diante deles e diz assim: eles não sabiam quem era Eliseu e eles estavam cegos, né? E Eliseu se apresenta diante deles e diz: olha, eu vou levar vocês a quem vocês buscam, eu vou levar vocês até aquele a quem vocês estão buscando. E eles, sem saber o que fazer, ouvem aquela voz e seguem aquela direção. E Eliseu os encaminha justamente para Samaria. E quando eles chegam em Samaria, cegos, né, sendo conduzidos por Eliseu, todo aquele exército, Eliseu faz uma outra oração. Olha a autoridade desse profeta. Ele faz uma oração e ele diz: Senhor, agora eu te peço, abre os olhos de todo esse povo.
Quando eles abriram os olhos, eles se desesperaram, porque eles estavam em Samaria. E o rei de Israel, olhando para aquela situação, se alegra. E ele diz assim para Eliseu, que é muito interessante. Ele chega para Eliseu e libera essa palavra. Versículo 21. E quando o rei de Israel os viu, disse-lhe a Eliseu: Feri-los-ei? Feri-los-ei, meu pai? Ou seja, o rei de Israel diz para o profeta: já que eles estão diante de nós, é para a gente feri-los? É para a gente matá-los? E Eliseu disse: não, vocês não vão tocar em nenhum desses homens. Você só poderia tocar nos homens que você tivesse conseguido aprisionar através da sua espada e através do seu arco e lança. Mas estes homens, quem trouxe até nós foi o Senhor. E Eliseu disse: dê pão para eles, dê água para eles, os alimente. E diz a Bíblia que quando eles foram alimentados, né, o versículo 23 diz assim: e apresentou-lhes um grande banquete, e comeram e beberam, e os despediu, e foram para seu senhor. E não entraram mais tropas de Círios na terra de Israel. Versículo 23. Ou seja, olha que revelação profunda Deus está preparando para a gente nesse dia. Quando o exército da Síria está diante de Samaria, diante da cidade que eles queriam tomar, diante do rei que eles queriam matar e diante do profeta que eles queriam silenciar, o que essa cidade, esse rei e esse profeta prepara para eles? Um banquete. E eles se alimentam do banquete preparado por aqueles que eles consideravam seus inimigos. E eles ficam silenciados diante de atitude tão nobre e tão excelente. E diz a Bíblia que eles saem de Samaria e eles decidem nunca mais entrar em Samaria. O que essa palavra quer dar para a gente como uma lição? Deus é aquele que coloca os nossos inimigos nas nossas mãos. Deus é aquele que faz com que toda situação contrária para nos embaraçar, para nos confundir, chegue nas nossas mãos para a gente dar a solução, para a gente resolver aquele problema. Mas não resolver o problema com a de vingança, não resolver o problema com a de que Deus colocou o meu inimigo na minha mão e agora eu vou humilhar, agora eu vou matar, agora eu vou mostrar que eu estou por cima da carne seca, que Deus é comigo. Não, não é assim. A gente precisa vencer o bem com o mal, ou melhor, a gente precisa vencer o mal com o bem. Ou seja, o que Deus está querendo dizer para a gente? A intenção do meu coração e do seu coração é agir com vingança, é agir com morte, é agir dando troco, é agir matando, é agir colocando as pessoas para bem longe da gente. Mas o que Deus quer que façamos é que hajamos com nobreza. O rei da Síria, ele saiu dali junto com o seu exército convencido, nós não podemos com esse povo, porque tem um Deus poderoso que vela e que zela por esse povo. E nós precisamos entender que nós não podemos com essa gente. Meu irmão, bota uma coisa na tua cabeça. Deus queima os carros, cavalos e lança-os no fogo quando Ele quer. E quando Ele quer, Ele não faz nada disso, mas Ele silencia os nossos inimigos de uma maneira esplendorosa. Acredite, Deus está abrindo seus olhos para enxergar o trabalhar de Deus no meio de toda essa situação. E eu te convoco a acreditar que o milagre está chegando. Como Eliseu era um profeta que Deus revelava a ele e não deixava ele envergonhado, Deus vai te revelar o que precisa ser revelado a você. E Ele não vai te deixar envergonhado. Sabe por quê? Deus te escolheu e Ele tem algo muito lindo e muito tremendo para realizar na sua vida e através da sua vida. Que Deus abençoe seu dia. Até a próxima. Um grande abraço. Deus te abençoe em nome de Jesus.